Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 27 do livro Atos dos Apóstolos. Nesse capítulo nós lemos assim: Enquanto Apolo pregava em Corinto, Paulo cumpria a sua promessa de voltar a Éfeso. Havia feito uma rápida visita a Jerusalém e gastara algum tempo em Antioquia, cenário de seus primeiros trabalhos. Daí, viajou através da Ásia Menor, sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, visitando as igrejas que ele próprio estabelecera e fortalecendo a fé dos crentes. Éfeso era um grande centro comercial. Seu porto estava coalhado de embarcações e suas ruas apinhadas de pessoas de todos os países. Como Corinto, Éfeso apresentava um campo promissor para o trabalho missionário. Os judeus estavam amplamente dispersos por todas as terras civilizadas. Estavam geralmente expectantes pelo advento do Messias. Quando João Batista estava pregando, muitos em suas visitas a Jerusalém, por ocasião das festas anuais, haviam ido às barrancas do Jordão para ouvi-lo. Ali, ouviram eles ser Jesus proclamado como o prometido, e tinham levado as novas a todas as partes do mundo. Dessa maneira, a providência havia preparado o caminho para o trabalho dos apóstolos. Chegando a Éfeso, Paulo encontrou 12 crentes que, como Apolo, tinham sido discípulos de João Batista e, como ele, alcançado algum conhecimento da missão de Cristo. Eles não tinham a habilidade de Apolo, mas, com a mesma sinceridade e fé, estavam procurando espalhar o conhecimento que possuíam. Esses irmãos nada sabiam da missão do Espírito Santo. Quando interrogados por Paulo se haviam recebido o Espírito Santo, responderam: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Em que sois batizados então? Interrogou Paulo. E eles responderam: No batismo de João. Então, o apóstolo expôs perante eles as grandes verdades que são o fundamento da esperança do cristão. Falou-lhes da vida de Cristo na terra e de sua cruel morte de vergonha. Contou-lhes como o Senhor da vida quebrara os grilhões da tumba e ressurgira triunfante da morte. Repetiu as palavras da comissão do Salvador aos discípulos. Falou-lhes também da promessa de Cristo de enviar o Consolador, por cujo poder grandes sinais e maravilhas seriam feitos, e contou-lhes quão graciosamente havia essa promessa sido cumprida no dia do Pentecostes. Com profundo interesse e grata alegria, os irmãos atentaram para as palavras de Paulo. Pela fé, aprenderam a maravilhosa verdade do sacrifício expiatório de Cristo e receberam-no como seu Redentor. Foram então batizados em nome de Jesus e, impondo-lhes Paulo as mãos, receberam também o batismo do Espírito Santo, que os capacitou a falar as línguas de outras nações e a profetizar. Dessa forma, estavam habilitados a trabalhar como missionários em Éfeso e circunvizinhança. Foi por nutrir um espírito humilde e dócil que esses homens alcançaram a experiência que os capacitava a sair como obreiros para o campo da seara. Seu exemplo oferece aos cristãos uma lição de grande valor. Há muitos que fazem apenas pequeno progresso na vida religiosa, porque são presunçosos demais para ocupar a posição de aprendiz. Sentem-se satisfeitos com o conhecimento superficial da palavra de Deus. Não desejam mudar sua fé ou obras.
e não fazem, por conseguinte, qualquer esforço para obter mais luz. Se os seguidores de Cristo fossem fervorosos na busca de sabedoria, seriam levados aos ricos campos da verdade, ainda inteiramente desconhecidos por eles. Aquele que se entregar inteiramente a Deus será guiado pela mão divina. Poderá ser humilde e aparentemente não dotado de dons. Contudo, se com coração amante e confiante obedecer a toda manifestação da vontade de Deus, suas faculdades serão purificadas, enobrecidas, revigoradas e aumentada a sua capacidade. Será capacitado a fazer de sua vida uma honra para Deus e uma bênção para o mundo. Dirigidos por Deus, os apóstolos continuavam o seu trabalho proclamando o nome de Jesus Cristo. Paulo, depois de ir a Jerusalém, volta a Éfeso para continuar aí a sua obra. E em Éfeso, ele encontra um grupo de pessoas que não eram totalmente ignorantes com respeito a Jesus Cristo, porque haviam, em Jerusalém, tido contato com João Batista. Haviam ouvido a pregação de João. Haviam ouvido o anúncio de João sobre Jesus Cristo. Haviam sido batizados no batismo de João. E, ao voltarem para sua terra, proclamavam com todo o seu entusiasmo as boas novas que haviam recebido em Jerusalém. Mas a verdade é que, embora em sua sinceridade fizessem o seu melhor, eram ainda ignorantes quanto a Jesus Cristo, a sua vida, ao seu ministério, a sua obra, a sua morte em favor do ser humano. Nós aprendemos algumas lições muito bonitas a partir desse grupo de pessoas que estavam em Éfeso, proclamando a luz que haviam recebido. A luz que eles tinham era pequena, mas eles não guardaram a luz, não a esconderam. Embora não tivessem todo o conhecimento, eles compartilhavam aquilo que conheciam. E assim deve acontecer conosco também. Deus não espera que ninguém seja especialista em teologia para compartilhar o reino de Deus. Nós somos chamados a testemunhar de Cristo a partir daquilo que Cristo faz em nossa vida. O pouco de luz que recebemos já é o suficiente para ser dividido com as pessoas que estão ao nosso redor. Paulo completa a obra que havia sido iniciada na vida daquelas pessoas. Anuncia-lhes Jesus Cristo de uma forma mais completa. Anuncia-lhes que era necessário que eles se batizassem agora no batismo de Jesus e que recebessem a plenitude do Espírito Santo da sua vida para viverem o Evangelho e anunciarem Cristo para o mundo. E eles alegremente se abrem para essa luz que chega aos seus ouvidos e recebem com alegria Jesus, recebem o seu batismo. São cheios do Espírito Santo de maneira visível, numa demonstração clara de que eles também eram dotados do mesmo poder com o qual Deus revestira os apóstolos, e passam a ser testemunhas de Jesus no meio de um mundo pagão, no meio das trevas. Aqueles discípulos tinham o coração aberto para a palavra de Deus, estavam dispostos a aprender e a crescer a partir da revelação dos céus. Muitos cristãos se fecham em torno das oportunidades que tiveram no passado, daquilo que aprenderam dos pais, dos ensinamentos que receberam quando crianças, das tradições com as quais foram criados. Não querem se expandir, não querem progredir, não querem aprender mais. Dizem, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não estão abertos à luz do céu e, por isso, permanecem na sua ignorância. Não recebem mais do poder de Deus. A revelação de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Quando você, pela primeira vez, ouviu de Jesus,
essa revelação não foi a definitiva, completa, total. A revelação vai sendo expandida dia a dia. A cada dia, novas verdades vão chegando à nossa compreensão, ao nosso entendimento, e o nosso coração precisa estar aberto para receber essa nova visão de Cristo. E na medida que nós vamos aprendendo de Jesus, nós vamos crescendo na graça, nós vamos amadurecendo na fé, nós vamos nos enriquecendo, tanto no conhecimento, como na possibilidade de ser usados por Deus para proclamar ao mundo a sua glória, a sua mensagem. Existem cristãos que permanecem crianças o resto da vida, que nunca crescem espiritualmente, nunca saem dos passos rudimentares. O crescimento é imperativo na vida. Ou nós crescemos, ou estamos com problemas. Não é natural no mundo físico que os seres vivos não cresçam. O cristão precisa crescer. E o cristão cresce aprendendo de Deus a cada dia. E a gente aprende de Deus através da sua revelação, pela Bíblia, pela mensagem que nos é trazida dos céus. Algumas vezes, através de mensagens que Deus nos envia por servos seus. Dia a dia, nós temos a oportunidade de aprender mais, de crescer mais, de tornarmos-nos mais maduros e mais aptos para o reino de Deus. E se nós quisermos ter a presença do Senhor, a presença do seu Espírito em nós e sermos usados por Deus, nós precisamos estar abertos para esta obra de crescimento. Não fique onde você está. Não se contente com aquilo que você tem. Não enterre o tesouro que você recebeu de Deus, achando que isso é tudo. Não. Vida cristã é vida de crescimento, é vida de aprendizado. Dia a dia, eu tenho que me tornar mais apto. Eu tenho que me tornar mais preparado, mais forte, para que Deus me use de maneira poderosa. E isso se dá pela abertura da minha alma à revelação de Deus. Alguns são orgulhosos demais para crescer, para aprender, para expandir a sua fé. E por isso permanecem sempre lá atrás, sempre no passado. Esses judeus que haviam aprendido de João Batista em sua visita a Jerusalém eram diferentes. Eles estavam dispostos a compartilhar a revelação de Deus. E na medida em que compartilhavam a luz, recebiam mais oportunidades e cresciam no conhecimento, na graça e no poder de Deus, sendo usados pelos céus como pregadores do Evangelho, assim como os demais, testemunhando de Cristo no mundo pagão e cheio de trevas. Deus quer usar você. Ah, pastor, mas eu sou tão pequeno. Meu conhecimento é tão limitado. Eu sou tão despreparado. Não importa. Deus quer usar você com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Compartilhe Jesus. Divida com os outros aquilo que você tem. E à medida que você for compartilhando Jesus com os outros, esteja disposto a conhecer mais dele, a receber mais da luz. E Deus vai te abençoar. Deus vai te conduzir passo a passo. Deus vai ampliar a tua fé, a tua experiência, o teu conhecimento. Deus vai te dar mais do seu Espírito, da sua graça. Deus vai te usar de maneira mais plena para o mundo. Deus espera que os seus filhos sejam pessoas que se alimentem a cada dia da seiva que flui pelo tronco da videira, fazendo crescer seus ramos e seus frutos. Deus quer nos abençoar e nos conduzir dia a dia à plenitude da graça de Jesus, através da obra do seu Espírito na nossa vida. Não se esconda do chamado de Jesus, pensando que existem outros mais preparados do que você. Não fuja.
da obra que Deus tem para a sua vida. Aqueles homens podiam dizer: nós não temos responsabilidade. Tem apóstolos que têm mais conhecimento do que nós. Que façam eles a obra. Não. Eles se abriram para a obra do Espírito Santo e somaram o pouco que podiam fazer ao muito que os apóstolos já estavam realizando. E assim, a obra de Deus pôde ser proclamada de maneira mais plena naquela época, para aquela geração. Deus tem uma missão para você. A partir do que você tem, a partir do que você é, a partir do que você pode, a partir do que você sabe. A medida do sucesso da obra de Deus na sua vida está determinada unicamente pela sua disposição em deixar que Cristo lhe use e estar aberto para receber ainda mais da graça e do Espírito do Senhor. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.